Bom dia, fala galera! Estamos aqui com mais um vídeo e este vídeo nós estaremos falando da palavra de Deus, essa palavra que tem poder de restaurar, poder de transformar vidas, essa palavra linda, maravilhosa. Eu amo ler a palavra, viver a palavra, porque ela tem poder de mudar o quadro da sua história. E nesta manhã eu quero te convidar a você abrir a Bíblia comigo em Lucas. Nós estaremos falando aqui acerca de uma palavra linda, algo que aconteceu na vida de Pedro, um dos discípulos de Jesus, o porquê que aconteceu, né? Então nós vamos ver aqui o que Pedro enfrentou, né? Quais foram as lutas que Pedro enfrentou. Então fique conosco aí até o final desse vídeo, né? Te garanto que vai ser um vídeo maravilhoso, onde Deus vai falar contigo, né? E talvez você pode se encaixar aqui em algumas características aqui que aconteceu na vida de Pedro. Talvez pode ser que esteja também acontecendo contigo, já aconteceu comigo, né? E é isso aí, querido. Nós vamos aprendendo com a palavra de Deus. É linda demais essa passagem bíblica. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22. Lucas 22 e o versículo 54. Lucas capítulo 22, versículo 54. Querido, antes de ler a palavra do Senhor, desde já, eu quero desejar para você a paz do Senhor, que Jesus possa continuar abençoando a sua vida. Eu desejo para você toda sorte de bênção, que Deus entre com providência na sua vida, mudando o quadro da tua história, escrevendo uma nova história para a tua vida. E eu quero te fazer um convite, querido. Viva esta palavra, porque você vivendo esta palavra, é impossível a sua vida não mudar para melhor. É impossível. Viva esta palavra, que se você viver a palavra, a sua vida não será mais a mesma. E você que ainda não se inscreveu no canal, este canal que nós estamos agora no YouTube, com aproximadamente 2 meses, já temos 135 inscritos. Desde já eu quero abençoar a vida de todos aqueles que estão inscritos no canal. Você que não se inscreveu no canal ainda, Gilvan Santos Produções, querido, se inscreva no canal, meu filho. Você está perdendo tempo. Já era para você estar mais abençoado e você não se inscreveu ainda. Por quê, meu amado? Se inscreva nesse canal lindo e maravilhoso, Gilvan Santos Produções, onde nós falamos da palavra de Deus sem roteiro, né? Falamos da palavra de Deus com autoridade, com ousadia, com unção, porque é isso que mais importa. Não adianta pregar bonito, pregar teologia, usar uma verbalização teológica, né? Usar a hermenêutica bíblica, usar tudo isso e não ter graça, não ter unção. Eu prefiro ficar com feijão e arroz, que é o que me dá sustento. É o que vai me levar para o céu e é o que vai te levar também. Então se inscreva no canal, Gilvan Santos Produções. Assista o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve. E aí na hora que você se inscrever assim, você vai lá e ativa o sininho, vai aparecer assim o nome todas. Você clica em cima. Porque aí todas as vezes que eu colocar vídeos novos, louvores, nós estamos aqui com louvores da harpa, nós estamos com louvores de Daniel e Samuel, que é uma dupla maravilhosa. Admiro muito essa dupla, Daniel e Samuel. Temos hinos de Gerson Rufino, temos hinos dos Canarinhos de Cristo, que é o Nelson e o Valmir, dupla maravilhosa também, né? São duplas também que você pode estar ouvindo aí. Entra no canal aí, se inscreva. E assista também essa dupla que são lindas, duplas que eles adoram verdadeiramente ao Senhor, né? Tem hinos aí maravilhosos que eu já coloquei aí, como o hino de Paraíso, que é de Nelson e Valmir, Marca de Batalha, Daniel e Samuel, Página Manchada, Gerson Rufino, hinos da harpa, hinos maravilhosos, hinos que falam ao seu coração, meu querido. Então, antes de mais nada, deixa eu parar de falar aqui e vamos ler aqui Lucas capítulo 22 e o versículo 54, diz assim, ó. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e junto se assentava, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-se, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo os outros, disse: Também tu és um dos tais, Pedro. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o
que dizes? E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Estando voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disseram: hoje 3 vezes me negarás, antes que cante o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Querido, eu sei que você já entendeu tudo, mas eu quero te traduzir essa palavra, um pouco do que Deus falou ao meu coração, quando eu li essa palavra. A primeira coisa que eu analiso aqui, nesse versículo, porque a Bíblia diz que você tem que examinar as Escrituras. Jesus não pediu para você ler as Escrituras, ele falou examinai. Ler a Escritura é uma coisa, agora examinar a Escritura é outra coisa. Tem pessoas que estão preocupadas para poder dizer, eu já li a Bíblia de capa a capa, não sei quantas vezes. Querido, eu não estou preocupado com isso. O que eu quero é ler um versículo e entender o que Deus quer acerca da minha vida através daquele versículo. Por isso que Jesus falou, examinai, analisai, né? Depois ele falou, errai por não examinar. Então o segredo da vitória é examinar as Escrituras. E aí eu examino, olha o que eu achei aqui, ó. Então prendendo o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Ó, Pedro seguia de longe. Aqui, ó, eu já encontro um perigo muito grande para aqueles que servem a Cristo, para aqueles que são salvos em Cristo. Olha o problema aqui que já começa na vida de Pedro. Pedro estava seguindo Jesus de longe. Querido, se estava seguindo de longe, ele não estava perto de Jesus. A Bíblia diz que Jesus uma certa vez falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho. Você não tem que estar na beira do caminho como fez Bartimeu. Bartimeu estava clamando na beira do caminho, pedindo esmola, mas quando o caminho passou, ele viu um outro caminho. Ele entrou no caminho e teve a sua vitória. O segredo da vitória está no caminho. Jesus, ele é o caminho. Aí a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Olha o perigo. Seguir Jesus de longe, querido, é um perigo muito grande. É um perigo gravíssimo. Você tem que estar perto, né? Você tem que estar junto com Jesus, ligado ali na videira. Porque uma certa vez ele falou, eu sou a videira verdadeira. Vós sois o ramo. Aquele que estiver ligado em mim dará fruto. E o que não estiver, não tem como dar fruto. Se você não está em Cristo, não tem como você dar fruto. Agora, quando você está ligado na videira que é Cristo, quando você segue ele bem de pertinho, aí a sua vitória é garantida. O problema de Pedro estava seguindo Jesus de longe. Resumindo, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e junto se assentava, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro tomou lugar entre eles. Eles eram quem? Eles eram ímpios. Aqui a Bíblia representa eles como ímpio, como pessoas que não eram servos do Senhor. Então a Bíblia diz que Pedro toma lugar com eles, sentou no meio dos ímpios, né? Sentou no meio dos ímpios, começou a bater papo, no meio dos ímpios só sai assunto que não agrada a Deus, e Pedro automaticamente se esqueceu que era servo de Deus. O Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porém tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se você meditar na palavra de Deus, é impossível você sentar na roda dos escarnecedores, porque na medida que você senta, você começa a falar do amor de Deus, eles não querem ouvir, não tem compromisso, não quer bater papo com você, porque o seu assunto é diferente. Mas Pedro, ele senta na roda dos escarnecedores. Pedro começa a fazer o que o povo estava fazendo. A Bíblia diz que ele se assenta perto do fogo, né? E Pedro tomou lugar entre eles. O versículo 56. Entremente uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. E a Bíblia diz que Pedro nega Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Vendedora de joias, bijuterias. Essa mulher vendia púrpuras. Então Pedro nega ela. A primeira vez quando Pedro nega, nada acontece. A profecia não havia se cumprido, né? A profecia ainda estava incompleta. Qual era a profecia? Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então isso aí foi Jesus que falou. Pedro fala, Senhor, mas eu nunca vou te negar. Querendo dizer, Senhor, eu te negar? Pedro, e aí Jesus, Pedro, tu vai me negar, Pedro. Antes que o galo canta 3 vezes, antes que o galo canta 2 vezes, 3 vezes, tu vai me negar. E Pedro, Senhor, debateu com Jesus, irmão. Olha a capacidade de Pedro. Pedro era um homem que só Jesus para ter paciência com ele, irmão. Mas Pedro negou, querido, diante dessa mulher. Aí depois a Bíblia diz no versículo 57, mas Pedro negava dizendo, mulher, não conheço. Pedro conhecia ou não conhecia Jesus? É claro que ele conhecia, meus irmãos.
Pedro conhecia Jesus. Pedro andava com Jesus. Pedro estava com Jesus. Pedro era discípulo de Jesus. Para ser discípulo tinha de estar lado a lado com Jesus, aprendendo com o mestre. Pedro estava ao lado de Jesus. Mas Pedro nega. Mas Pedro nega dizendo, mulher, não conheço. Então ele negou, porque ele conhecia. Tem muitas pessoas que estão negando Jesus nesses últimos dias. Tem muitas, tá? Tem muitas pessoas, servos de Deus, negando a Cristo nesses últimos dias. Ó, tome cuidado, tá? Tome muito cuidado. Você que está ouvindo essa palavra, que é servo de Deus e está negando ele, diante de 5 minutos de prazer, diante de um copo de cerveja, diante de uma dancinha no meio da roda dos escarnecedores, isso é negar também. Ou você é ou você não é, ou você serve a Deus ou você não serve, tá? Mas viver uma vida dúbia não vai agradar a Deus não, né? E uma certa vez o profeta Isaías falou, até quando cocheareis em dois pensamentos, né? Elias. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, seguir a Deus. Se é Baal, seguir a Baal, mas você tem que tomar uma decisão, né? Se quer servir a Cristo, serve. Mas não nega a Cristo dizendo que é e negando a Cristo. Tem muitas pessoas que estão negando, principalmente em período de festa. Virada de ano, nega a Cristo por 5 minutos, né? Por um copo de cerveja. Isso é negar a Cristo, meu querido. Ter vergonha do evangelho, isso é negar a Cristo. Ter vergonha de carregar a Bíblia, né? Ter vergonha de falar do amor de Deus dentro da empresa porque tem medo do patrão. Isso é negar a Cristo. Talvez você não negou igual o Pedro aqui, mas as suas atitudes que você vem aprontando, fazendo, você está negando a Cristo. E cuidado, tá? Cuidado, tome muito cuidado. A Bíblia diz assim, ó, versículo 58. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és um dos tais, Pedro. Porém, protestava, homem, não sou. Quer dizer, ó, tu és um dos tais. Tu és